Bom dia a todos. Segunda-feira, ensolarada. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Introdução ao Estudo do Turismo, que iniciamos ontem. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Estudo do Turismo. Muito obrigado por vocês estarem assistindo o curso. E, sobretudo, saibam que as aulas vão ficar sempre aqui. Então, se você não puder assistir a aula desde o princípio, você vai poder, posteriormente, ouvi-la, se for necessário, se assim o desejar. Ontem nós vimos que existem dois tipos de consumidor turístico: o turista e o excursionista. O turista é aquele que pernoita fora de casa, e o excursionista é aquele que vai e volta no mesmo dia. Vimos também que existem, na realidade, várias formas de se fazer turismo, várias motivações, que você pode, na realidade, viajar por lazer, que você pode viajar para fazer um tratamento médico, que você pode viajar por motivo religioso. Vimos também que as pessoas podem viajar dentro do seu próprio país, a gente chama isso de turismo doméstico, podem ir para outros países, a gente chama isso de turismo exportativo, e quando a gente recebe pessoas aqui, a gente chama isso de turismo receptivo. Hoje eu queria dizer para vocês o seguinte: para que as pessoas possam viajar, elas precisam reunir 3 características: vontade. A pessoa só vai viajar se ela tiver vontade. Dinheiro e tempo livre. Então são 3 características específicas que devem estar reunidas nas pessoas para que elas possam viajar. Muitas vezes a pessoa, na realidade, não tem tempo livre, às vezes não tem dinheiro, às vezes não gosta de viajar, opta por um outro tipo de lazer. Então, para que a viagem aconteça, essas 3 características são necessárias, tá bom? Então, para que a gente possa viajar, a gente precisa ter essas 3 características ao mesmo tempo dentro de nós, ou seja, vontade, dinheiro e tempo livre. Hoje nós vamos falar sobre planejamento turístico. É a segunda unidade do nosso pequeno curso de Introdução ao Estudo do Turismo. O que é o planejamento turístico? É você estruturar uma cidade para ela receber as pessoas que querem visitá-la. No fundo, esse é o conceito, na realidade, de planejamento turístico. Estruturar cidades para que elas possam receber as pessoas que vêm visitá-las. E avaliar também os impactos que essas pessoas vão ter na população local. Então, o planejamento turístico está ligado a 2 ideias. Primeiro, a você avaliar os impactos que isso tem na população anfitriã, quando chegam pessoas, enfim, diferentes, de outros lugares, com outras maneiras de ver o mundo, de ver aquela cultura. Então a gente tem que avaliar um pouco isso, esses impactos, e tem que também estruturar essa cidade para receber essas pessoas. Ela tem que estar devidamente pronta para receber turistas. Eu vou apresentar para vocês um modelo de planejamento que foi concebido, na realidade, por mim e pelo professor Maurício Werner. Existem outros modelos, não é? Mas esse é aquele que eu domino mais, que eu conheço mais, e por isso eu posso apresentar para vocês esse modelo de planejamento turístico. É só para vocês saberem que o professor Mário Beni, por exemplo, tem seu modelo de planejamento turístico. A professora Doris Ruschmann tem seu modelo de planejamento turístico. Eu aqui vou apresentar um pequeno modelo que eu criei com o professor Maurício Werner e que é mais fácil de ser implementado. Então, todo planejamento turístico começa com um inventário turístico, que é você avaliar tudo que uma cidade tem. Os atrativos naturais, os atrativos turísticos, o comércio, os meios de hospedagem. Você pega tudo isso e você avalia tudo isso através do que nós chamamos de inventário. Você faz um inventário turístico de uma determinada localidade. Esse é o primeiro passo do planejamento.
é levantar todo o potencial turístico daquela localidade. E em cima desse levantamento, você vai hierarquizar. Você vai saber exatamente para que segmento de turista aquela cidade, na realidade, deve ser oferecida. Então, por exemplo, existe uma hierarquização que diz que atrativo hierarquia 5 é aquele que é capaz de receber uma demanda internacional. Atrativo hierarquia 4 é aquele que é capaz de receber uma demanda nacional. Atrativo hierarquia 3 é aquele que é capaz, na realidade, de receber uma demanda estadual. Atrativo hierarquia 2 é aquele que é capaz de receber uma demanda municipal. E atrativo hierarquia 1 é aquele que só serve para a demanda local. Então é importante que a gente, na realidade, quando fizer o inventário turístico, avalie, na realidade, para quem que a gente quer oferecer o nosso produto, para facilitar também as outras fases do planejamento. Então a gente, na realidade, a gente começou fazendo o inventário. A partir desse inventário, a gente definiu para quem esse produto, na realidade, vai ser oferecido. E a gente começa, na realidade, com algumas providências importantes que devem ser feitas dentro das cidades. A primeira, por exemplo, é criar um plano municipal de turismo, para que a gente saiba, na realidade, como é que essa cidade vai se desenvolver turisticamente. Nesse plano, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar os principais programas que nós vamos desenvolver. Então, o Plano Municipal de Turismo é um plano que vai contemplar principais programas que vão ser desenvolvidos para a gente poder estruturar aquela cidade como produto turístico. E nesse plano a gente vai, na realidade, colocar metas específicas que possam ser mensuráveis. O turismo é importante quando ele é mensurável. A gente não pode apenas dizer, o turismo é importante, eu vou investir. A gente tem que, na realidade, fazer um plano municipal de turismo com metas pré-estabelecidas, programas pré-estabelecidos e que possam ser mensuráveis. E para que esse plano funcione, é necessário que a cidade tenha uma Secretaria Municipal de Turismo que cuide do turismo. É importante que essa secretaria tenha como função cuidar da atividade turística. A gente sempre tem que tomar cuidado com turismo e lazer da população local. Às vezes, por exemplo, a gente pensa que um grande show em praça pública é turismo. Não é. Aquele show ali é importante para a população local, mas nem sempre ele atrai pessoas de outros lugares. Claro que a gente tem grandes shows que são importantes, que atraem pessoas do mundo inteiro, como é o caso do Rock in Rio, não é? Esse sim é um grande evento que atrai pessoas do mundo inteiro, mas às vezes você fazer um investimento para um show em praça pública, pensando que aquilo ali é turístico, não. Ele tem que ser feito, muitas vezes, até porque ele serve para o entretenimento da população. Mas aqueles recursos que são desenvolvidos naquele show poderiam ser melhor aplicados se fossem aplicadas em outras medidas da atividade turística mais importantes na realidade para essa estruturação. Quer dizer para vocês também o seguinte, dentro desse processo de estruturação, a gente então cria esse plano municipal de turismo, cria uma secretaria municipal de turismo e cria um conselho municipal de turismo, que vai ser um órgão que vai assessorar a Secretaria de Turismo, que pertence à Prefeitura, e que vai ser composto pela iniciativa privada e pelo poder público. O objetivo desse conselho, na realidade, é ponderar sobre as ações, ver que ações são mais prioritárias ou menos prioritárias, para onde o dinheiro deve ir. Então a gente precisa desse conselho, esse conselho é fundamental. E ele tem que ter uma composição maior da sociedade civil, não é? Para que o poder público não mande em tudo. O poder público, claro que é fundamental também, mas ele, na realidade, não pode dar todas as ordens. Então é bom que esse Conselho Municipal de Turismo tenha, na realidade, uma população majoritariamente da sociedade civil e que ele não seja presidido pelo secretário de turismo, mas por alguém da sociedade civil.
Porque aí, na realidade, a gente acaba confundindo o Conselho Municipal de Turismo com a Secretaria Municipal de Turismo. Então, a gente fez o inventário turístico, definiu, na realidade, qual é o público-alvo do nosso produto, criou-se uma Secretaria Municipal de Turismo. Essa Secretaria Municipal de Turismo implantou um Plano Municipal de Turismo e, para poder ajudar na implantação do Plano Municipal de Turismo, discutir o plano, verificar quais são as medidas prioritárias, foi criado, então, o Conselho Municipal de Turismo. A terceira fase, a gente já tem, então, o inventário, já tem, na realidade, a estrutura oficial, o plano municipal. A terceira fase, na realidade, é a gente colocar essas informações à disposição dos consumidores que vêm nos visitar. Então, a gente tem que criar postos de informações turísticas. Até porque hoje, muitos turistas que viajam o fazem por conta própria. Então, quando eles chegam numa localidade, eles procuram os postos de informações turísticas para obter informações básicas, não é? Então, é bom que esses postos estejam equipados de um mapa, para que a pessoa possa se locomover dentro daquela localidade e encontrar os locais, um guia turístico, que é um guia com informações daquela localidade. Se a gente não tiver dinheiro para imprimir um mapa, porque às vezes é uma coisa cara, vamos xerocar o mapa, tá bom? A gente xeroca esse mapa, na realidade, e distribui nessas localidades. Mas a gente precisa ter esse pequeno material para esse turista que quer conhecer os locais e não sabe muito bem como fazer, para poder orientar. Então, os postos de informações são fundamentais. E muitas vezes eles devem ficar na entrada do município e dentro dos distritos que são mais importantes, que recebem mais turistas, não é? Então, às vezes, o município tem muitos distritos, mas alguns daqueles distritos não têm a relevância turística dos outros. Então, naqueles que recebem mais turistas, a gente deve ter ali o nosso pequeno posto de informações turísticas. Dentro do possível, é bom também criar um número, na realidade, de informações turísticas, para que a pessoa possa ligar para esse número e obter informações. E que pelo menos essas informações sejam dadas em 2 ou 3 idiomas. Tentar, na medida do possível, fazer com que isso aconteça, não é? Que as informações possam ser dadas em português e inglês, português e espanhol, o inglês sendo a segunda língua mais falada no mundo. Talvez, se você já tiver em português e inglês, já está muito bom, já é suficiente. Mas dependendo daqueles segmentos que você, na realidade, definiu, talvez você coloque ali mais um outro idioma nessas informações turísticas. Uma outra coisa também importante é você sinalizar o município, colocar placas no município para que a pessoa possa encontrar os atrativos turísticos. E essas placas têm que ser uniformizadas, não é? Porque senão fica uma coisa, enfim, não muito esteticamente, e a pessoa se perde muito bem porque ela não sabe se aquilo ali é um anúncio, se aquilo ali é uma placa. Então, essas placas devem obedecer a modelos específicos, elas devem ser padronizadas. Então, você vai lá e coloca essas placas, não é? Para que a pessoa possa se deslocar. Então, vejam bem, a gente fez um inventário, hierarquizou os atrativos, definiu mais ou menos o segmento que a gente pretende atingir, criou uma Secretaria Municipal de Turismo, criou um Plano Municipal de Turismo, criou, na realidade, um Conselho Municipal de Turismo, dotou essa secretaria de um orçamento, ela precisa de dinheiro para poder se desenvolver. Então, não pense vocês que, na realidade, a gente vai viver só de criatividade na atividade turística. Então, quando a gente entende que o turismo é importante, a gente precisa dotar essa secretaria de um orçamento importante, um orçamento que permita a ela desenvolver suas atividades. A quarta fase, a gente vai cuidar da preparação dos recursos humanos, das pessoas que vão trabalhar na atividade turística. E aqui a gente tem duas preparações que têm que ser feitas. Primeiro, preparar a população local, fazer com que a população local entenda a importância do turismo.
incluir nas escolas do primeiro segmento, do segundo, palestras efetivas sobre a importância do turismo, quiçá uma disciplina específica voltada para o turismo. Fazer um verdadeiro processo de conscientização turística dentro daquela localidade. Isso é muito importante porque você vai estar fazendo com que aquelas pessoas entendam a importância da atividade turística. Não adianta apenas você implantar um modelo de turismo se os moradores que estão ali não entendem. Então é preciso que você os conscientize desde pequeno, e aqueles, na realidade, de idade mais avançada, você vai, na realidade, os adultos, você vai fazer palestras dentro das repartições públicas, dentro das igrejas, dentro dos clubes, para informá-los sobre a importância da atividade turística. E vai criar programas também para que essas pessoas conheçam os atrativos turísticos do local onde elas moram. A maior parte das pessoas, às vezes, vivem em cidades turísticas e não conhecem os atrativos que ali existem. Ou porque é muito caro, ou porque elas não têm tempo, ou porque elas não têm interesse. Então, é importante também que você faça isso. Que você, de alguma forma, na realidade, e isso quem vai fazer é a Secretaria de Turismo, junto com o Conselho Municipal de Turismo, criar possibilidades das pessoas, na realidade, conhecerem os locais de interesse turístico. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, só para vocês saberem, tem um programa muito interessante da Prefeitura que se chama Carioquinha. Então, durante um mês, eles dão um desconto de 50% para as pessoas conhecerem os atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é um exemplo de programa de conscientização turística, entendeu? Quer dizer, na realidade, naquele mês as pessoas vão ter a possibilidade, muitas vezes, de irem a vários lugares que elas não tinham o hábito de conhecer e vão pagar um preço, enfim, bem mais barato. É um exemplo, por exemplo, de programa de conscientização turística. E, por outro lado, a gente tem que capacitar as pessoas que trabalham na atividade turística, direta e indiretamente. Diretamente, quem são? As pessoas que trabalham nas recepções dos hotéis, as pessoas que trabalham nas agências de viagens, as pessoas que trabalham nos restaurantes, nos bares. Elas são fundamentais. Capacitar também as pessoas para que elas façam artesanato. O artesanato é fundamental porque ele é a marca de um produto. Então, sempre quando você viaja para algum local, você gosta de trazer dali um souvenir importante. Pode ser uma camiseta, pode ser um lápis, pode ser uma toalha. Então, motivar as pessoas a criar o seu próprio artesanato, a criar, na realidade, coisas que possam ser vendidas e comercializadas ali. Isso é uma outra coisa dessa parte da capacitação também da população. Dá para elas, na realidade, ferramentas para que elas possam desenvolver artesanato local e que esse artesanato se torne uma fonte de renda. Por exemplo, a feitura de doces, a feitura de bolos, alguma coisa que seja bem representativa e que a pessoa queira levar, na realidade, como uma lembrança e que ela possa, na realidade, através daquilo também, ajudar na promoção do produto. E nós temos que capacitar também, quer dizer, além dessas pessoas que trabalham diretamente nos hotéis, nas agências, os guias de turismo, nos restaurantes, enfim, nas empresas organizadoras de evento, nas empresas que fazem transporte, as pessoas que indiretamente trabalham com turismo e que são muito importantes. Por exemplo, os jornaleiros. Todo mundo, quando vai numa determinada cidade, quando está em algum lugar, já viu quando a pessoa está perdida, ela se dirige ao jornaleiro para pedir uma informação. Então, a gente tem que ter também no jornaleiro um ator importante na atividade turística. Qualificá-lo também, dizer para ele como é que ele pode ser útil no desenvolvimento da atividade turística. Qualificar os policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, que atuam, na realidade, direto ou indiretamente com o turismo, quando eles estão nas ruas fazendo policiamento, quando eles estão protegendo o patrimônio público. Então é sempre bom, na realidade, qualificá-los, capacitá-los, dar um curso para eles, sobretudo para que eles entendam que eles fazem parte desse sistema.
Na realidade, esse curso também tem como objetivo fazer com que eles se sintam parte integrante desse sistema. Assim como, por exemplo, os garis, que são fundamentais porque eles cuidam da limpeza da cidade. Então, eles são fundamentais na atividade turística. As pessoas querem encontrar uma cidade limpa, não é? Então, é importante. Os motoristas de táxi, os Ubers, enfim, aqueles que levam você para, na realidade, passear. Às vezes a cidade, na realidade, tem um motorista de táxi, como ela não tem guia de turismo, não tem agência de turismo, quem passa a ser o grande anfitrião daquela cidade passa a ser o motorista de táxi. Então a gente precisa, na realidade, dar um curso para ele. Ele não vai ser guia de turismo, mas pelo menos ele vai ter informações básicas numa cidade que não tem guia, que não tem agência, que a pessoa quer conhecer. Na realidade, ele vai servir. Hoje, vou ser franco para vocês, a Escola de Turismo CIET tem feito um trabalho muito interessante de abrir o que ela chama de consulados em outros municípios, para que as pessoas possam se capacitar em outros lugares. Então, ela abriu um curso de guia de turismo em Nova Friburgo, abriu um outro em Vassouras, como 2 exemplos. Ela tem, na realidade, a sua sede aqui no Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante também, não é? Porque a gente vai fazendo com que esses cursos possam ser estruturados em outras cidades. Às vezes a pessoa era obrigada a vir aqui para o Rio de Janeiro para fazer um curso de guia de turismo. Hoje ela já tem um curso de guia de turismo perto da casa dela, não é? Então isso é importante, não é? Então, nessa fase a gente vai cuidar então da capacitação da população e dos prestadores de serviço. Só depois que tudo isso tiver sido feito é que a gente vai então promover o destino turístico. As pessoas às vezes erram, porque elas começam promovendo. A promoção é a última fase. A gente já vai ter o inventário turístico, a gente já vai ter a Secretaria de Turismo, o Plano Municipal de Turismo, os postos de informações turísticas, a sinalização turística, o pessoal capacitado. Aí a gente vai partir para a promoção efetivamente. Vão acontecer 2 tipos de promoção. A promoção institucional, que é aquela que é feita pelo município, pela cidade, que vai vender a imagem da cidade, e a promoção comercial, que é aquela que vai vender os prestadores de serviços turísticos, os restaurantes, os hotéis, as atrações turísticas. É sempre bom que a gente tente conjugar esforços e fazer essas campanhas em conjunto, porque aí a gente vai minimizando os esforços também. E é bom também que a gente junte vários municípios que estejam numa mesma região e possa fazer, na realidade, o que a gente chama de complementariedade dos destinos turísticos. Esses destinos que estão ali, às vezes, eles oferecem atrativos turísticos que podem ser incluídos no mesmo roteiro. Então, em vez de você gastar um material muito grande para promover apenas a sua cidade, você acaba, na realidade, criando algum material para promover. Porque nessa fase de promoção também, a gente vai ter que criar material promocional. A gente vai ter que criar material promocional para que esse material possa, na realidade, motivar as pessoas a se deslocarem até lá. São 2 tipos de material que a gente vai criar. O material motivacional, que é aquele que motiva as pessoas a virem para uma localidade, e o material, na realidade, é informativo, é aquele que dá informações sobre a localidade quando você vai estar lá. Então, 2 tipos de materiais vão ser muito importantes, na realidade, que eles sejam criados. Então, às vezes é um esforço muito grande para o município, ele próprio, criar esses 2 materiais. O material informativo, cada um vai ter que ter o seu. Cada um tem que ter o seu mapa, cada um tem que ter o seu guia turístico daquela localidade. Agora, o material motivacional, aquele que vai fazer com que as pessoas venham para lá, pode ser feito um material conjunto. E quando os municípios ficam uns muito perto dos outros, a gente pode também, na realidade, tentar criar, na medida do possível, material informativo junto. Por isso que, às vezes, é importante a gente criar consórcios em que os municípios todos se unem, com essa união dos municípios, eles acabam, na realidade, se fortalecendo muito mais e podendo, assim, reduzir custos operacionais, não é? Isso é muito importante também, a formação, na realidade, desses consórcios ou desses conselhos, não é?
Se bem que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o conselho, porque você acaba, na realidade, fazendo muito conselho, e às vezes os conselhos ficam ali discutindo e não chegam a muita coisa. Os conselhos têm que ser objetivos, não é? Na verdade, o Conselho Municipal de Turismo tem que ser objetivo, tem que ter hora para começar, hora para acabar, não pode ter palestra paralela dos seus membros, tem que estar ali na realidade para apreciar projetos. Isso é muito importante hoje em dia, que tudo seja muito mais objetivo, né? Porque às vezes você vai para um conselho e cada conselheiro, na realidade, quer falar tanto, que aquilo não resolve muito. Depois da gente ter feito todas essas providências, nós chegamos à última providência, que nós chamamos de retroalimentação, de feedback, que é saber, na realidade, se tudo aquilo que nós desenvolvemos, como os inventários, os postos de informações turísticas, o plano municipal de turismo, os programas de capacitação, os programas de promoção, estão tendo o efeito desejado realmente. E a gente tem que perguntar à indústria produtiva local, a gente tem que fazer uma pesquisa junto à indústria produtiva local, junto, na realidade, ao morador, para ver como é que ele está sentindo tudo isso, e junto ao turista que visita. Daí a importância da pesquisa nesse momento, para saber exatamente como é que todas essas medidas que nós levamos a cabo estão, na realidade, impactando aquela localidade. Tanto o morador, tanto, na realidade, a cadeia produtiva, como também aquela pessoa que visita. E aí a gente, na realidade, pode, em cima de todas essas informações, fazer uma retroalimentação, colocar tudo isso e encontrar formas de aprimorar esse nosso processo de planejamento turístico. Nossa aula hoje foi essa, tá bom? Conversei com vocês um pouquinho sobre planejamento turístico em cima de um modelo que eu criei com o professor Maurício Ver. Espero que vocês tenham aproveitado e amanhã estou de volta aqui, tá bom? Amanhã estou de volta aqui às 9 horas outra vez com o nosso curso de introdução ao estudo do turismo. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa, por favor, me mande um e-mail ou me mande um message, não é? O meu e-mail é professorbaiard, B-A-Y-A-R-D, professorbaiardturismo@gmail.com, professorbaiardturismo@gmail.com. Então, se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, quiser que eu ajude em alguma coisa que você está fazendo hoje no tocante ao planejamento na sua cidade e que eu pudesse ser útil, eu estou à sua disposição, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem aqui me ouvido um pouquinho. Essa aula está gravada, não é? Então vocês podem a qualquer momento ouvir aquilo que aqui foi apresentado. E daqui a pouquinho eu volto outra vez para a nossa aula de francês. Um abraço a todos e muito obrigado, hein? Tchau, tchau.